Já está ao vivo? Está ao vivo. Estamos ao vivo, Suzana. Olá, então. Vou começar, tá? Vamos lá. Comecemos. Bom, boa noite a todos. Bem-vindo à live Energia em Poucas Palavras. Eu sou Lavínia Holanda, fundadora e diretora da Escopo Energia. E hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Essa é mais uma live Energia em Poucas Palavras. Essa semana, a nossa convidada é a professora Suzana Can Ribeiro. Suzana é professora titular e vice-diretora da COP, que é a Escola de Engenharia da UFRJ, coordenadora executiva do Fundo Verde da UFRJ e foi presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas de 2008 a 2015, entre outras tantas atividades ligadas a mudanças climáticas, energia renovável, mobilidade sustentável e meio ambiente. Hoje, a gente vai conversar sobre o setor de energia e descarbonização. Como o setor de energia pode contribuir para um mundo de baixo carbono? Que tecnologias já estão disponíveis para descarbonizar o setor de energia e que tecnologias futuras já estão mapeadas? Como é que vai ser o mix energético do futuro e como é que fica o nosso mix energético no Brasil? Então, vamos começar, porque são muitos assuntos. Suzana, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui e muito obrigada pela presença. Eu já vou começar fazendo uma pergunta, e eu sempre começo perguntando sobre esse curto prazo e esses efeitos da pandemia. Então, minha primeira pergunta vai ser em torno desse assunto, né? Com esse enorme choque de demanda por energia, alguns números estimaram uma redução, alguns estudos estimaram uma redução de até 17% nas emissões globais de CO2 no início de abril de 2020, comparado com a média de 2019, né? Com o pico dessa redução chegando até 26% em alguns países. Algumas publicações indicaram que voltamos aos níveis de fluxo, né, não de estoque, obviamente, de emissões de 2006. Né? Obviamente, o efeito médio em 2020 vai depender de quanto tempo vai durar isso aí. Bom, e aí eu te pergunto, resolvemos o problema? Ganhamos tempo? Que efeitos, na verdade, essa redução abrupta de demanda pode ter nessa trajetória global de emissão de gases de efeito estufa e, em última instância, na limitação do aumento de temperatura global? Olha, bom, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite, Lavínia, obrigada pelo convite. Tentando responder a tua pergunta, eu acho que, no primeiro momento, né, essa crise provocada pelo Covid, naturalmente, reduz muitas emissões, como qualquer crise econômica, né? Porque todas as emissões estão basicamente relacionadas à nossa economia, ao crescimento econômico, ao setor de energia, principalmente, né? Porém, os efeitos não são assim tão lineares. É claro que a gente tem essa queda que você mencionou, os números, mas que isso é uma coisa muito momentânea, né? Eu acho que algumas coisas pode ser que permaneçam, demorem a retomar, como é o caso, por exemplo, do transporte aéreo, né? Esse vai demorar ainda a retomar os níveis, ou pelo menos o crescimento das emissões que estava tendo. Mas em outros setores nem tanto, e acontecem, às vezes, umas questões curiosas, né, mostrando a não linearidade dessa questão. Por exemplo, no caso de compartilhamento, né, compartilhamento de veículos, ainda no segmento de transporte, a coisa estava indo assim num crescente, né, de veículos compartilhados e economia compartilhada e tudo compartilhado. De repente, a gente começa a perceber novamente uma importância grande, de novo, do transporte individual, que é o que mais consome, né, energia e, proporcionalmente, que está emitindo mais. Então, a gente não sabe realmente se isso vai provocar, na realidade, um aumento das emissões, né, quando a economia voltar, né, a acontecer, se há uma demanda muito reprimida, assim que liberarem, vai todo mundo sair correndo, comprando, gastando. Então, esse ponto específico, né, das emissões, eu acho que não nos ajuda, entendeu? O que nos ajuda, na realidade, para pensar no mundo com menos carbono, né, da descarbonização que você comenta, é que eu acho que a gente está vivendo num momento de grande transformação,
né? E eu acho que esse momento ele propicia uma profunda reflexão em relação à construção desses novos pilares para crescimento econômico. Todos os países, né, a gente vê a Europa, Trump, estão começando, então, a ver como é que vão dinamizar a economia. Aí sim, eu acho que a gente teria uma excelente oportunidade de, já que vamos ter que dar uma dinamizada e retomar o crescimento econômico e investimentos e tudo, aí sim que eu acho que é uma oportunidade que a pandemia nos trouxe de seguir outros padrões. Não só por conta desse momento, né, inclusive de solidariedade, onde ficou também bem evidente a desigualdade, né? O nosso ministro até ficou espantado de como a gente tem gente necessitada, né, no Brasil. Acho que ele não sabia dessa quantidade de brasileiros, né, desassistidos. Então, eu acho que essa pandemia, né, traz essa reflexão, e no caso, né, de investimentos, né, você vê que você tem uma desaceleração de investimento por causa da crise econômica, mas, por outro lado, também, eu acho que a pandemia nos mostrou que a importância da segurança de insumos estratégicos, né? Desde máscaras, que a gente, no mundo inteiro, precisou arrumar máscara e tudo da China, você vê que é importante você ter insumos básicos para o funcionamento da sua economia. E a energia, obviamente, é um deles. Então, eu acho que a segurança energética, e aí, no caso da segurança energética, está implícito você ter uma diversidade aí de fontes, né, de energia. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. E, claro, que a questão ambiental, que vem ganhando, né, espaço já há algum tempo, talvez muito lentamente, né, para o meu gosto, mas, de alguma maneira, tem se tornado um elemento importante, né, na cadeia de todas as nossas atividades econômicas. E é uma questão assim, importante. Deixa eu te interromper um minutinho, porque eu quero pegar um gancho do que você falou, né? De certa forma, o que eu ouvi você dizer é que é um pouco cedo para a gente achar que tem alguma mudança definitiva, porque a gente não sabe o que vai prevalecer, né? Mas tem alguma sinalização, né? E você comentou sobre a retomada, a oportunidade de uma retomada de investimentos, né? Que faça sentido, né? No pós-pandemia, né? Inclusive, tem alguns especialistas que sugerem que essa retomada da economia pode, na verdade, intensificar os níveis de poluição e emissão, né? Inclusive com níveis anteriores ao pré-crise, principalmente por causa do preço de petróleo, que essa pandemia veio junto com um choque de demanda e um choque de preço de petróleo pelo lado da oferta, né? Essa visão me parece uma visão meio business as usual, né? Se a gente continuar como está agora, é possível que isso aconteça. No entanto, eu acho que pode ter um impacto importante, como você falou, na trajetória de investimentos. E aí eu te pergunto, quer dizer, qual é a sua visão sobre o impacto dessa pandemia numa trajetória de investimentos e na maturação de novas tecnologias de baixo carbono para o setor de energia em nível global, né? Em outras palavras, que tecnologias ou tendências tecnológicas devem prevalecer ou fazem mais sentido de prevalecer? Olha, eu acho que, basicamente, a gente vai ter, na realidade, uma grande variedade, seja por conta dessa questão, né, de segurança, como eu comentei. Eu acho que ninguém vai mais apostar numa determinada fonte, num determinado energético, até por questões de segurança, mas também por conta da velocidade que a tecnologia vem acontecendo. Então, se você pensa, por exemplo, em investir num determinado, seja uma térmica ou algo do gênero, isso tem um tempo de vida útil muito grande, né? E com o ganho tecnológico que se tem cada vez mais rápido, né? E nunca foi tão rápido, né? A evolução das tecnologias, você ficar aprisionado numa determinada tecnologia ou amarrado a uma determinada fonte é um risco muito grande, né?
Isso também você percebe muito, às vezes, nas coisas menores do dia a dia, até mesmo automóveis. Né? Se você permanece com o mesmo automóvel, ele não tem mais toda aquela tecnologia embarcada que o último modelo, às vezes, tem. Então, eu vejo que quanto mais flexível, eu vejo o mundo ideal seria um mundo total flex, entendeu? Uhum. Que você consegue migrar, né? A flexibilidade passa a ser muito grande, não só no setor de energia, como para a gente. Você não tem mais um emprego, né? Como tinha antigamente, um local de trabalho específico. O mundo tem, né, cada vez mais essa necessidade da gente se adaptar e mudar e ser flexível. E a gente percebe também, no caso, né, pegando a questão, né, da pandemia, como a gente rompeu paradigmas. Né? Antigamente, nem todo mundo falava não vai se adaptar, home office. De repente, Todo mundo todo se adaptou. mundo se adaptou. Então, essa quebra de paradigma, eu acho que é um indicativo importante para a gente ver que dá para a gente se adaptar rapidamente, desde que haja, né, um fator aí motivador. E essa a grande flexibilidade que eu brinco, né, do mundo ideal é total flex, faz com que não haja aposta num determinado tipo, né, de energético. Você aposta um pouco, é uma cesta, né, de oportunidades. E eu vejo também, Lavínia, uma outra questão, né, associada a isso, que é a energia distribuída. Né? Porque, no caso da energia distribuída, você também coloca aí um outro ator, que é o consumidor, que começa também a poder gerenciar, né, ter o domínio da sua própria geração ou a seu próprio uso mais ou menos eficiente, né, de energia, o horário que quer, a qualidade da energia começa a ser mais exigente. Então, o consumidor também, associado também por conta dessa tecnologia da informação, né, que nos permite isso, você acaba quebrando com os intermediários, você vai direto no produtor, ou você começa a ter, né, um poder muito grande. E esse poder do consumidor, eu acho que também é uma grande novidade desses novos tempos que a gente está vivendo. Então, quer dizer, o que eu estou ouvindo você falar é que teremos um futuro flexível, um futuro distribuído e um futuro com múltiplos energéticos. Né? Eu vou te perguntar especificamente de duas tecnologias agora, aproveitando esses múltiplos energéticos, né? Que são duas tecnologias muito polêmicas, né? De geração de energia. Como é que fica energia nuclear e o carvão num futuro de baixo carbono? Tem espaço? O mundo vai aceitar? Olha, a nuclear ela ainda é uma fonte muito cara. Né? Ela é muito cara e ela é exatamente o exemplo daquilo que a gente estava comentando antes. É um investimento caríssimo, com um tempo de vida útil imenso, e você fica amarrado naquela tecnologia, né, que você comprou. A gente está até hoje amarrado na tecnologia obsoleta, né, de Angra 1, e que você ainda não tem a solução, né, para os resíduos. Né? Você não tem ainda, o mundo ainda não sabe o que fazer com os riscos dos resíduos nucleares. Então, você apostar numa tecnologia nuclear com ainda o nível de risco que ela traz, né, quando termina a vida útil dela, com o tempo de vida útil dela e com o investimento que se faz nela, eu tenho uma certa dúvida de que quem é que vai ainda continuar apostando nisso, principalmente quando você tem várias outras opções aí no nosso portfólio. Você tem a opção, né, desde das renováveis, né, mais tradicionais, que a gente está vendo, eficiência que também tem um ponto. Eu saio falando, se você quiser me interromper, me interrompe. Tá bom, aí eu vou emendando uma coisa na outra. Eu sei. A dona da live é você. Eu vou levantar o dedo.
Você levanta o dedo que eu te dou a palavra. Mas olha só, porque quando a gente está falando, né, de energia, de eficiência energética, você tende a relacionar aquela energia ali do uso final, seja da eletricidade ou do teu combustível. Mas você tem energia embutida, né, em tudo que você usa, em todos os materiais. Então, você tem também um potencial de ganho em termos de processos, né, de produção, produtivos, que não são muito pouco usados, né? Só um exemplo de reciclagem, a gente sabe, os nossos números de reciclagem são caóticos, são horrorosos. Se a gente começa a realmente ter um olhar em cima da reciclagem, no sentido de reaproveitar a energia que foi introduzida naquele material, a questão da economia circular, você tem aí um ganho, né, muito grande também na área de energia. Cada vez você consegue ter o PIB com menos energia embutida do que no passado. Então, você tem também aí todo um caminho de redução. A outra coisa que você perguntou foi carvão, né? E carvão, porque carvão é barato. Carvão é barato, mas carvão tem uma dificuldade muito grande de transporte, né? Um combustível sólido e tudo, muito sujo. Agora, o carvão dentro do Total Flex pode também ter um espaço, e no carvão chega, dependendo da localidade, se você está numa ilha que só tem carvão, né? Tipo Austrália, alguns países do mundo que tem muito, né, muito carvão, para eles pode fazer sentido, inclusive, a captura e sequestro de carbono, CCS, que encarece muito a energia, né, produzida, mas você é uma avaliação aí de custo-benefício. Você pode ter a tua termoelétrica ser mais negócio você fazer com carvão e CCS do que importar, sei lá de onde, né? Então, acho que ainda carvão tem ainda o espaço deles. Agora, o petróleo certamente não vai ficar aí por décadas, porque a gente vai precisar de tudo, entende? Não dá. Quando você vê que o mundo está crescendo em população, é esperado que a renda aumente, né? Mundial, né? Aumente. A quantidade de pessoas que não têm acesso ainda à energia Energia de qualidade, ou que consome ainda muito pouco, mas é muita gente. Então, a expansão da oferta de energia vai exigir da gente a eficiência, o petróleo, a renovável, entendeu? Tudo. Acho que não dá para eliminar nenhum desses. Agora, para investir e olhar para o futuro, claro, eu acho que a renovável é o caminho. E aí, de certa forma, você está dizendo para a gente assim, você tem um custo de oportunidade enorme da nuclear, né? Carvão pode funcionar em alguns lugares, em particular com uma tecnologia de captura e sequestro de carbono. E, de fato, esse mundo múltiplo pode ser uma composição de diferentes tons em diferentes regiões, né? E aí você falou do mundo distribuído. E as baterias? Né? A gente tem uma discussão enorme sobre intermitência e onde é que a gente está do ponto de vista de desenvolvimento de baterias que permita que a gente tenha esse armazenamento também distribuído, né? Eu acho que a gente deve estar na iminência aí de um breakthrough tecnológico em termos de bateria, né? Você já tem cada vez baterias, a curva, né, de melhoria tecnológica das baterias tem sido bem acentuada. Ainda não chegamos num ponto onde você tenha realmente baterias que tornem totalmente seguro você ter simplesmente renováveis segurando, né, a tua rede. Você precisa ter uma energia de base ali para sustentar, porque realmente ainda são caras, ainda tem um tempo de vida útil relativamente baixo, mas a velocidade que você está tendo está realmente sendo uma coisa impressionante. Mas, no caso, por exemplo, de Brasil, onde a gente tem um sistema interligado funcionando, a nossa, né, a nossa bateria, armazenagem é a rede, entendeu? A rede está lá, resta saber como ela vai ser remunerada, tem todos esses aspectos aí regulatórios.
Mas, para o Brasil, acho que o uso de energia distribuída, onde você não está ali já direto no consumidor, você não precisa fazer tantos investimentos, né, em linhas grandes de transmissão, etc. A Numa gente tem, grande infraestrutura que já existe, né? já existe, a gente tem, a nossa armazenagem está na nossa rede distribuída. Então, acho que, para a gente, em termos de Brasil, é uma solução muito importante. Agora, na hora que a bateria realmente tiver, a hora que esse gargalo, né, da armazenagem dessas fontes intermitentes for resolvido, né, eu acho que aí a gente pode ter aí uma explosão das renováveis, porque Mas o principal gargalo delas é isso naturalmente, aí. a intermitência, né? Agora, já que a gente falou de Brasil e a gente falou de lock-in tecnológico e a gente falou da rede, né, que é um ativo que a gente tem importante, né, tanto a rede de transmissão quanto as redes de distribuição, eu vou aproveitar esse gancho e pousar aqui no Brasil mesmo. Né? Eu já citei uma vez um estudo em outra live, que é o World Energy Investment 2020 da IEA. E, basicamente, o que eles colocam é que os investimentos em renováveis, né, eles já pegam uma parte da pandemia, têm se mostrado mais resilientes do que os investimentos em combustíveis fósseis. Né? E muitos vêm considerando, de fato, essa crise como uma oportunidade para investimento mais pesado nessa infraestrutura verde, né? Numa infraestrutura mais resiliente para você exatamente evitar esse lock-in tecnológico. E aí eu venho falar do gás. Né? O gás é o grande elemento, tem sido ventilado como um grande elemento de transição global, e aqui no Brasil o nosso gás também é uma aposta, né? Mas nosso gás é muito dependente do petróleo, nosso gás é associado. E aí, nesse contexto, e pensando que a gente tem um ativo de transmissão, né? E principalmente que a maior parte dessa expectativa de gás vem do pré-sal, né? Como é que você vê o desenvolvimento de um mercado de gás natural no Brasil diante dessa discussão sobre novas infraestruturas? Olha, eu acho que o grande mercado acaba sendo a energia elétrica, né? Eu acho que, além de Total Flex do mundo, Total Flex distribuído, o mundo, para mim, vai ser elétrico. Eu acho que a energia elétrica ela é facilmente, né, transmitida, eficiente, mesmo tendo perdas, não se compara às perdas dos combustíveis. E o que a gente está vendo, pelo menos temos visto, estudado e avaliado muito isso lá na própria COP, é o uso desse gás, né, no offshore para gerar energia elétrica offshore e mandar o elétron para o continente. Né? Em vez de ter o investimento todo em gasodutos, etc., você ter térmicas que mandem a energia elétrica. Né? E aí tem até a possibilidade de usar navios antigos, FPSO, etc., como térmicas. Então, eu acho que essa é uma grande utilização para o gás natural. É claro, tem os outros usos, pode ser até para o automotivo, o uso, né, para industrial, para aquecimento. O aquecimento no Brasil nem tem, né, mas para cocção, enfim. Tem esses, mas eu acho que o que tem realmente um grande apelo e uma grande necessidade quando a gente pensa em realmente retomar desenvolvimento é a energia elétrica. Né? Eu acho que a energia elétrica, também acho, das minhas profecias aqui, também acho que o mundo vai ser elétrico. Eu também acho. E também acho que o mundo vai ser distribuído, mas, enfim. Então, de certa maneira, quer dizer, uma alternativa que pode fazer sentido para você evitar esse lock-in de uma grande infraestrutura para trazer esse gás, você traz a energia elétrica e, de certa maneira, você conquista essa flexibilidade. Né? Agora, a gente, de fato, veio abençoado com muitos recursos. Né? A gente veio... o Brasil tem uma série de potenciais. Né? E muito se fala sobre como o Brasil pode... Como é que a economia brasileira pode se beneficiar dessa economia de baixo carbono. E aí muitas pessoas falam, será que devemos produzir os painéis solares? Será que devemos ter uma cadeia de produção, né,
de pás eólicas e aerogeradores, etc. E aí eu pergunto, não só quais seriam essas tecnologias prioritárias para a gente, mas qual é o caminho que a gente pode tomar do ponto de vista tecnológico para se beneficiar de fato, né, desse mundo descarbonizado? Olha, claro, a gente é um país realmente que tem muitas opções, né? A gente praticamente tem todas as opções. Claro, quando a gente pensa, né, em energia, no setor energético, normalmente a imagem que vem, né, ou é uma fazenda eólica, ou é um reservatório de uma hidrelétrica, ou é uma térmica com chaminé, etc. Mas a cadeia é muito, muito maior, né? E o que eu acho que a gente não se beneficia é exatamente das partes que têm um enorme valor agregado. Por exemplo, se você tem uma torre eólica, né, ali naquele geradorzinho que vai fazer o despacho, etc., você tem softwares que são sofisticadíssimos. E isso também faz parte da cadeia de produção da energia renovável, que são caminhos que o Brasil poderia atuar. Quando a gente está falando de rede distribuída, etc., a quantidade de eletroeletrônica, de sensoramento, de inteligência, tem todo esse soft power, né, que o Brasil tem e que deve investir. Então, a gente não tem apenas o recurso natural, né, para essas fontes todas que a gente deve usar, mas o valor agregado muito maior está nesse beneficiamento. Um exemplo clássico também brasileiro é o silício. A gente tem muito silício, a gente exporta silício, e o silício que vai ser utilizado para fazer a célula fotovoltaica, etc., ele precisa ter um beneficiamento. Esse beneficiamento é o beneficiamento para grau solar, que é um beneficiamento superior ao beneficiamento para grau metalúrgico, que faz com que o valor do silício aumente 100 vezes mais. Então, a gente manda o silício para fora e ele volta de uma outra... Por que a gente não faz o beneficiamento do silício aqui, meu Deus do céu? Entendeu? Então, são essas coisas que são parte da cadeia energética e que não são consideradas. E é um mundo de possibilidades. E, além, óbvio, daquelas que são tipicamente brasileiras e que a gente usa muito mal, que é a biomassa, né? E aí você pode usar a biomassa não só para gerar energia diretamente, a bioenergia, mas para fazer, por exemplo, materiais. Biomateriais é uma alternativa também muito interessante, porque não só você sequestra o carbono naquele material, né, que ele fica lá armazenado no material, numa edificação, enfim, se o material veio da biomassa, como você também você pode substituir materiais altamente intensivos em energia, altamente emissores na sua produção, como cimento. A produção de cimento emite muito CO2. Se eu faço um biomaterial, que é possível, a gente trabalha muito com isso na COP também, que substitui o cimento, eu estou ganhando em dois lados, né? E se eu uso a biomassa para gerar energia, no caso da bioenergia, e sequestro o carbono dela e armazeno, que é o que a gente chama do bio-CCS, eu tenho emissão negativa, que o mundo também vai precisar. E por que o Brasil seria o local ideal para o bio-CCS? Não só porque a gente tem biomassa, mas como a gente tem muita bacia sedimentar. Então, um dos problemas do CCS é que na armazenagem, né, quando você joga o carbono no subsolo, você tem um risco muito grande de vazamento, né, desse carbono. No caso de bacia sedimentar, que a gente tem muita, inclusive no Sudeste, onde tem termoelétricas, etc., porque também a logística é complicada. Você tem que fazer onde você tem a térmica, você não vai sair com tudo para enterrar lá longe. Onde você tem bacia sedimentar, esse carbono ele vira calcário, ele vira pedra. Então, acabou o risco de ter esse vazamento. Esse vazamento. Entendeu? Então, aqui é o lugar do bio-CCS. O mundo todo está discutindo bio-CCS. Ou seja, tem várias oportunidades que a gente precisa aproveitar, né? Entendeu a aflição? Entendo. E aí eu vou te trazer a nossa penúltima pergunta, que a gente está aqui chegando nos 30 minutos,
exatamente relacionada a isso, né? Tem havido recentemente uma enorme discussão sobre o uso de recursos de fundos setoriais para P&D e eficiência energética, para mitigar eventuais efeitos, né, em tarifa do consumidor, etc. E aí, como você mesma disse, quer dizer, a gente tem uma série de possibilidades e de potenciais para desenvolver, né? E aí, como cientista e pesquisadora, eu queria que você me dissesse o seguinte: a gente já falou um pouco sobre o papel da eficiência energética, você falou um pouco mais cedo, mas o papel do desenvolvimento de tecnologia e também da eficiência energética, né? O que isso pode trazer para o Brasil nessa transição energética e nesse desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono? Quer dizer, como é que a gente cria esse ambiente, como é que a gente mantém um ambiente onde a inovação aconteça? Olha, o investimento em P&D faz toda a diferença, né? Eu acho que sem isso, sem esses investimentos, a gente fica a reboque, né? Não só da tecnologia dos outros, né? Que pode, inclusive, não ser a mais apropriada para a gente. A gente pode estar trazendo uma tecnologia que não é a melhor, né? Para o país, né? Mas também a gente pode estar deixando de ganhar, como exemplo que eu dei agora há pouco da questão do silício, né? A gente pode estar realmente perdendo a chance, né, de exportar, de produzir coisas com altíssimo valor agregado, né, que é o que vai realmente nos colocar num outro patamar de desenvolvimento, de inclusive ter recursos humanos capacitados para viver esse novo mundo 4.0, o nome que a gente queira dar, que a gente tem que formar pessoal para isso também. Enquanto a gente não investe, né, em pessoas capacitadas, não só para criarem, desenvolverem, a gente tem que também ter pessoas que entendam, né, que possam estar trabalhando, atuando, seja na questão de, como eu comentei, de softwares, etc., a gente tem que ter, o ensino tem que começar também a olhar para essas novas tecnologias, para as novas demandas do mundo, né? Se você pegar qualquer país desenvolvido, basta pegar, ver o quanto que cada país que está desenvolvido e tal investe em P&D comparativamente em relação ao PIB. É muito mais do que o que a gente investe. Se você pegar, por exemplo, também uma outra análise que pode ser feita, a rapidez do desenvolvimento, tipo Coreia, esses países todos que estão na ponta, né? Israel, Coreia e tal, eles investem muito percentualmente do PIB deles em pesquisa, desenvolvimento, etc. Tem uma estreita correlação, né? Investimento de P&D, desenvolvimento, crescimento. Então, não é retórica, são números. Mas existe uma enorme crítica com relação à nossa capacidade de gerar inovação, né? Mesmo dado o investimento que a gente tem. Então, qual é o elo que está faltando? Assim, o que falta para a gente? Olha, eu acho que falta muito o lado privado, né? Eu acho que você não tem empresários no Brasil que investam, muito poucos. Você, aliás, não tem indústria brasileira. Então, quando você tem o grupo que está fazendo pesquisa, desenvolvimento, etc., é um expertise específico, né? Que está ali no laboratório, está desenvolvendo coisas, tal. Eles não têm a preocupação de colocar aquilo no mercado. Isso é uma outra expertise. Né? Não é o cara da universidade, ou acadêmico, ou pesquisador que está num centro de pesquisa, ele não tem esse olhar. Quem tem esse olhar é o cara de negócio, é o business. Né? Então, falta essa ponte, que não existe, porque quem é no Brasil que é né, um grande empresário, um grande investidor? Você vê os nossos centros de pesquisa aqui, a maioria faz fora, leva para fora, não fica aqui. Então, eu acho que falta, porque você tem que ter um tripé. Aliás, nesses gráficos aí de pesquisa, de investimento em P&D, você tem um investimento enorme do setor privado. Né? Os Estados Unidos, as empresas americanas investem pesadamente nisso também. Né? E a gente não tem isso. Que empresa Quer dizer, esse elo
do setor privado que, de fato, transforma aquilo em uma escala maior, numa aplicação comercial, etc. Exato, que põe aquilo em pé, que sai fabricando. A gente, por exemplo, está fazendo ventiladores, etc., por causa da pandemia. Agora, tem que alguém pegar aquilo, não é uma universidade que vai fabricar ventilador. Né? Você faz de fato, tudo, são skills totalmente diferentes. Totalmente diferente, tem que pegar um outro cara. Agora, esse outro cara, no Brasil, não existe mais. A gente se desindustrializou tanto e também tem aquela característica do setor privado, né? Brasileiro, de pedir tudo para governo, pedir juros subsidiados, pedir não sei o quê. Não entra muito no risco, porque investir em tecnologia nova é risco. É risco, né? É risco, exatamente. Pode dar certo, pode não dar, tem que ter esse, né, enfim, essa disposição, né, de se arriscar. Então, acho que falta esse, porque tem que ter o governo, claro, né, em pesquisa e desenvolvimento, os pesquisadores, cientistas, etc., e o setor privado. Muito bem. A gente está chegando à última pergunta, e a última pergunta, Suzana, é o que a gente chama a pergunta do agente secreto. É a pergunta que alguém mandou e é uma pessoa que não se identifica. Não tem nenhuma pegadinha, mas é uma pergunta que vai bem na direção que você conhece bem, né? Que são as metas brasileiras, as NDCs brasileiras. E o ponto é o seguinte: nossa matriz energética já é relativamente mais limpa em comparação com o resto do mundo, né? Então, isso torna o setor de energia no Brasil um dos menos intensivos em carbono. E algumas pessoas sinalizam que o Brasil está em uma posição tão confortável no setor de energia que, na verdade, não seria tão premente assim essa descarbonização do setor de energia no Brasil. Esse é um lado da questão. Do outro lado, a gente tem um cenário hoje no Brasil de aumento de desmatamento, não só na Amazônia, mas no Cerrado. E mesmo com a pandemia e com esse cenário que eu falei no começo de redução de emissões, aparentemente as projeções são de um aumento de emissões de gás de efeito estufa no Brasil em função de mudanças no uso do solo, né? Que é uma contramão do mundo, né? Então, o orçamento de carbono, né, para outros setores, a conta muda um pouquinho. E aí, nesse cenário, né, pensando em todas os perfis de emissões que a gente tem aqui, que tipo de estratégia o Brasil deveria seguir, né, quanto às metas de redução de emissões? E qual é a importância relativa real do setor de energia, né, nessa contribuição para as NDCs brasileiras, para as metas brasileiras? Olha, as metas brasileiras, elas acabam sendo... Elas são desenhadas um pouco sabendo o que é possível ser cumprido, né? Então, elas nem são muito ambiciosas porque foram desenhadas de forma que a gente sabia que ia conseguir cumprir. Realmente, diferentemente do resto do mundo, o nosso maior problema está em desmatamentos do solo e agricultura. São o setor agrícola e a questão de desmatamento Amazônia e Cerrado é o que mais a gente deveria estar atuando para reduzir as emissões. Não só para reduzir as emissões, mas eu sempre falo que você pode até não acreditar que está aquecendo, pode acreditar que a Terra é plana, seja o que for, mas é muito mais interessante para o Brasil deixar a floresta em pé e viver da biodiversidade que ela nos dá do que derrubar e virar pasto ou vender madeira, entendeu? Isso daí é matar a galinha dos ovos de ouro, porque a biodiversidade que tem lá, seja para fármacos, cosméticos, indústria fina, a química verde, a quantidade, entendeu, de recursos que a floresta em pé nos dá é um total despropósito. A gente não está valorizando isso e não está desenvolvendo esse uso, né? Então, é muito mais por aí do que realmente para o setor de energia. Mas o setor de energia também não é tão pouquinho assim quanto costumava ser. É mais ou menos, seria quase um terço, sabe? A agricultura, um grosso modo, né? Floresta e setor energético.
né? Uhum. Porque, claro, a nossa matriz energética ainda é muito limpa, etc., mas a gente vai crescer muito. E eu acho que Uhum. se a gente não crescer seguindo ah, essa, essa limpeza que a Uhum. gente tinha na matriz, e que eu acho que vai crescer também mais limpo. Só de eólica a gente começou a dar um salto aí É, considerável, está crescendo bastante. O com nosso muito potencial ainda para ser explorado, né? muito, muito. Pô, solar a gente é traço e É. tem, né? A quantidade de sol que nós temos é absurdo. Então, eu acho que no caso, né, de climático, etc., como eu falei, a motivação não precisa ser o Acordo de Paris, né? É um bom negócio para o Brasil, entendeu? O Uhum. mundo olhando para restrições de carbono, um mundo de baixo carbono, um mundo que restrinja, que taxe o que for, para a gente é bom, porque comparativamente a gente está muito melhor. É. Bom, essa é a mensagem, gente. Suzana, eu queria te agradecer. Imagina. Foi ótima a conversa, como sempre é com você, a conversa é sempre ótima e sempre a gente aprendendo muito aqui. Então, eu queria te agradecer imensamente, agradecer a todo mundo que está assistindo. Surgiram perguntas, a gente não consegue ler, mas surgiram perguntas. Então, Então manda. Depois você eu manda posso para até mim. te mandar e aí deixar, a gente pode trazer as perguntas depois aqui. Mas, Pode olha, fazer. muito obrigada. Nada, a gente faz a live, a revanche. Tá ótimo. Olha, Eu que obrigada, um beijo, agradeço, viu? Lavínia. Foi muito divertido. Beijo Boa grande. noite, Boa noite para beijo. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.